ao nosso espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou Nutri, formada pela Unicamp, que atua com abordagem comportamental há 6 anos, e também sou terapeuta floral pelo Sistema Floral de Bach, atuando com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida. Hoje eu quero trazer para vocês um tema sobre terapia floral, para falar um pouquinho para vocês sobre floral para ansiedade. Será que existe um floral específico para ansiedade? Vem descobrir comigo hoje nesse vídeo. Pessoal, para entender um pouquinho sobre se existe floral para ansiedade, estresse e outras questões ou não, a gente tem que entender um pouquinho sobre a história dos florais. Os florais foram criados, descobertos pelo Dr. Edward Bach na década de 1920, 1930 ali. O Dr. Bach era um médico homeopata e uma pessoa muito intuitiva, e ele conseguia sentir a energia das plantas. Então, muitas vezes ele sentia ali no campo vibracional dessas plantas o que elas poderiam trabalhar nas pessoas, e às vezes ele sentia algum desequilíbrio nele mesmo, E aí ele encontrava a planta alguns dias depois que ia trabalhar justamente aquilo que ele tinha sentido, aquela necessidade ali de trabalhar, de explorar. Então é muito interessante quando a gente pensa nesse uso de florais, porque o Dr. Bach selecionou ali 38 plantas, ele criou 38 essências florais a partir da sua jornada ali de descoberta e de conexão com esse campo de energia. Então essas flores, os florais, eles vão auxiliar a mudar o nosso campo vibracional. Eles não atuam diretamente no corpo físico, mas pela mudança de campo vibracional, eles têm essa reverberação no corpo físico também. Então, o que é isso? Essa mudança de energia. Tudo no mundo é energia, seja objetos inanimados, seja seres animados, A gente tem ali uma energia emanando de tudo que a gente vê, que a gente encontra. Então, é interessante a gente pensar, que os florais, eles foram criados porque o Dr. Bach observou, as pessoas. Ele era um observador muito bom, assim, do comportamento humano, e ele observou, ele queria um recurso natural para tratar as mais diversas doenças. E ele observou que pessoas ali que tinham uma personalidade semelhante, elas reagiam de forma semelhante a uma mesma doença, e a doenças diferentes também. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que ficava doente ficava com raiva, outras vezes ela sentia culpa de estar sendo um fardo para outra pessoa, outras vezes ela ficava deprimida, sentia tristeza, outras vezes ela sentia ali mágoa. Então, cada floral, que ele foi descobrindo, ia trabalhando uma questão na pessoa. E aí, ele sempre falava para tratar a pessoa e não a doença. Por quê? Pessoas ali com a mesma doença, vamos pensar, por exemplo, pessoas com depressão, elas podem reagir de forma diferente a essa mesma doença, esse mesmo diagnóstico. Ou pessoas, por exemplo, com câncer, como eu falei, elas podem reagir de forma diferente a esse diagnóstico, a esse tratamento. E isso também vai influenciar no curso da doença e na cura também, Lógico que não apenas, pessoal, mas também influencia a maneira como a pessoa lida com isso, a ela querer estar mais aberta ali aos tratamentos ou não. Mas enfim, então a gente tem ali essas pessoas que diferentes tipos de personalidade atuam de forma diferente, mesmo frente a uma mesma doença. E aí o Dr. Bach, fazendo essa observação, percebeu ali que na verdade ele deveria tratar a pessoa e não a doença, Então ele deveria entender mais a fundo o que estava acontecendo com aquela pessoa, independente da doença que ela tinha, o que ela estava sentindo, o que reverberava nela, para que ele conseguisse tratar questões mais profundas, as causas reais, da doença, e não apenas o sintoma, como a medicina tradicional tratava e ainda trata até hoje. Então, a gente pensar de forma mais profunda. E quando a gente entende todo esse contexto, essa descoberta do Dr. Bach, entende que assim ele observava as plantas, que elas não foram escolhidas de maneira aleatória, então ele observava, por exemplo, o nascimento, o crescimento dessa planta, como que ela dava sementes, como que eram as raízes, como que era o caule, como que eram as folhas, como que eram essas flores. E aí tudo isso, era um embasamento para ele entender e escolher o que essa planta ia trabalhar, Ele conseguir perceber, ter essa percepção de como que essa planta ia atuar no nosso campo de energia.
Quando a gente pensa nisso, não faz muito sentido a gente ter um floral específico para a ansiedade. Porque, como eu falei, né, o Dr. Bach acreditava que as pessoas poderiam reagir de forma diferente à ansiedade. Algumas pessoas, quando estão ansiosas, têm muito medo. Outras pessoas ali ficam muito nervosas, ficam com raiva quando tem alguma situação que traz ansiedade. Outras já ficam mais preocupadas. Então, assim, cada pessoa sente de uma forma diferente ali uma questão, mesmo que elas estejam apresentando o mesmo sintoma de ansiedade. Então, não, a resposta para a pergunta desse vídeo não tem um floral específico para ansiedade. A gente precisa entender o que a pessoa está sentindo e aí trabalhar de acordo com isso. Ah, Marcela, é aqueles florais que eu vejo na farmácia. Eles são florais que a indústria farmacêutica montou ali, florais genéricos, né, para sintomas genéricos, mas como eu falei, muitas vezes eles não funcionam porque não é o floral que a pessoa precisava que tá ali naquela fórmula, né? É um floral ali que uma pessoa aleatória da indústria farmacêutica colocou, mas que às vezes não faz sentido para quem tá tomando. Por isso que muitas vezes eles não fazem efeito, né, esses florais já prontos. Às vezes pode acontecer deles fazerem efeito porque justamente o floral que você precisava coincidentemente está naquela fórmula, mas na maioria das vezes eles não têm esse efeito. Então, a gente não tem um floral específico, mas tem alguns florais que podem ajudar a sintomas gerais. Aí o que a gente pode fazer? Avaliar quais desses sintomas gerais a pessoa está apresentando e quais outros sintomas específicos ela também apresenta, para dentro desses 38 a gente escolher 6, 7, 8, 9, até 10 essências ali que vão ajudar a pessoa a passar por aquela situação. Então, se a pessoa está com ansiedade porque ela teve um trauma, por exemplo, seja um trauma antigo, seja um trauma recente, ela pode utilizar um Star of Battling na fórmula. Se ela tem muito medo, a gente tem que entender do que é esse medo. É um medo de causa conhecida, de vou andar no elevador, estou com medo, tenho medo de altura, tenho medo de inseto, tenho medo de dirigir. É uma causa conhecida? Ah, não, é um medo desconhecido. É um medo, por exemplo, do invisível, um medo que a pessoa não sabe nomear, um medo de espírito, um medo do além, né? Ali que a pessoa sente um pavor maior. É um medo de perder o controle em relação a alguma situação, então a pessoa ficar com muita raiva, ficar descontrolada. É um medo, uma preocupação em relação a outra pessoa querida para ela. É um medo ali com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma crise, um momento de pavor. Então tem que entender que tipo de medo que é esse pra gente entender quais os florais do medo, do grupo do medo, né, que o Dr. Bach também dividiu os florais dele em grupos, que a gente vai utilizar, que a gente vai trabalhar. A pessoa, por exemplo, quando está com ansiedade, fica sem vitalidade, o floral olive, por exemplo, pode ajudar. A pessoa, quando fica com ansiedade, ela tem muitos pensamentos negativos, a mente fica sempre pipocando. O floral white chestnut também pode ser válido para essa pessoa, né? Ou, por exemplo, a pessoa fica muito receosa ali, que aconteça alguma coisa com ela, né? Alguns medos mais menos específicos, né? Também tem florais ali que podem auxiliá-la. Então é sempre interessante a gente entender o contexto e os sintomas que essa pessoa tem. Ou a pessoa fica com ansiedade, depois de um tempo ela se sente triste. Ela sabe o motivo dessa tristeza ou não? Dependendo, ali são florais diferentes também que a gente vai colocar. Então é muito, muito importante que a gente entenda como que a pessoa se sente diante de cada sintoma. Não é uma medicação alopática, né, que a pessoa vai lhe tratar o sintoma. Ela vai tratar como que ela está se sentindo. E aí a gente vai conseguir tratar essa raiz do problema, né? Então, não existe um floral específico para ansiedade, mas existe a gente entender quais são as causas da ansiedade, causa ansiedade naquela pessoa, e a gente tentar entender e buscar, né, florais ali específicos para tratar o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E aí conseguir ir trocando também essa fórmula, isso é importante. As fórmulas prontas muitas vezes se mantêm, mas é importante na fórmula floral, conforme a gente vai adquirindo essas virtudes, né, que são ensinadas ali pelas plantas, a gente consiga também
e transcendendo, né, esses desafios, esses desequilíbrios, e aí ir atualizando essa fórmula mês a mês ali também para trabalhar esse autoconhecimento. Então não existe floral para ansiedade, existe floral para as pessoas com ansiedade. E como eu falei, florais assim, para pessoa que tem ansiedade e medo, são alguns. Florais para pessoa que tem ansiedade e raiva, outros, ansiedade e tristeza, outros. Então sempre entender qual que é o contexto, o que aquela pessoa está passando, e aí como que a gente pode trabalhar essas questões e ir trabalhando também no longo prazo, né? Então não existe um floral específico, mas a gente pode entender de forma mais ampla. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim. Isso é muito importante porque o YouTube acaba entregando ele para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações ali de novos vídeos. Compartilha com seus familiares, com seus amigos e pessoas que vão gostar de saber ali um pouquinho sobre essa questão de ansiedade e florais. E só para complementar aqui, pessoal, os florais não têm efeitos colaterais e eles podem ser utilizados por todas as pessoas, então não tem contraindicação também, tá bom? Então continuem no caminho para uma boa qualidade de vida, para uma boa construção ali da relação com a comida e até a próxima. Tchau, tchau!